Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, eh, aqui no YouTube, onde a gente muitas vezes para fazer uma leitura, uma reflexão bíblica. E hoje eu quero estar falando sobre algo que tem se tornado, infelizmente, tem se tornado comum para algumas pessoas dentro da própria Igreja Adventista que não tem esse hábito, não tem esse costume. Inclusive está na própria declaração de fé, né? Na ficha batismal, item número 6, onde para ser batizados nós respondemos de forma que concordemos, né, com o que a igreja ensina, o que a igreja tem por entendimento. Mas é um assunto que eu gostaria de falar com muito cuidado, sem ofender, né? E como outros temas, não é algo para se falar ferro e fogo, né? Tem outras questões envolvidas, mas o meu plano aqui é trabalhar o assunto de forma a gerar eh, uma reflexão se isso de fato é correto, isso ajuda no nosso crescimento, na nossa fé. E eu peço a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa tratar esse assunto de uma forma mais adequada possível, né? De uma forma que Deus se agrade, não da forma como agrada a mim ou agrade a outras pessoas, né? Por mais que esse assunto possa, inclusive, causar um desagrado ou um desconforto. Mas nós, como alguém que tem um compromisso de ensinar a palavra de Deus, nós não devemos escolher temas mais brandos, mas trabalhar todos os temas possíveis, né? E é sobre, você já deve estar vendo aí na tela, né? O tema, a mensagem central é sobre o uso de joias. Muito bem. No cenário bíblico, né, cada vez que houve um movimento de reavivamento, um movimento de reforma no povo de Israel, esses movimentos eles eram acompanhados por 5 pontos principais. Quais são eles? Primeiro ponto, a guarda do sábado. Segundo ponto, a restauração do sistema de dízimos e ofertas. Um terceiro ponto, esses pontos eles são comuns em todas as reformas. Abandono das joias e atavios. Quarto ponto, a destruição dos centros de idolatria, né? Que geralmente eram coisas ligadas à imoralidade, e também a confirmação do dom profético. Então, o nosso ponto principal aqui hoje é sobre esse terceiro item, né? O abandono de joias. O abandono de joias. Quando nós vamos para o Espírito de Profecia, e é lógico que aqui não é. Eu não vou gastar todos os textos que falam sobre o assunto, mas trouxe apenas alguns, né? Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 366, diz: vestir-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Foi o que eu disse no início, né? Isso não é um costume nosso. Nós, como adventista, historicamente não temos o costume do uso de joias, né? Sejam elas brincos, pulseiras, colares, né? Anéis, com exceção ali da aliança, e a aliança até em alguns países ela nem isso se usa, né? Porque é considerado adorno em algumas culturas, então se respeita, mas nós não temos esse costume. E isso também pode afetar outras coisas, né? Ellen White vai falar, não está aqui nos textos que eu separei, mas ela vai falar que até agora me fugiu o nome, aquelas botoaduras, né? De ouro, ou aquele prendedor de gravata, algo muito extravagante, muito caro, um relógio super caro. Essas coisas também entram nessas questões também, né? Muito bem. Testemunhos Seletos, volume 1, página 593 diz:
que os que têm tido experiência cuidem em não fazer com que outros se desviem nesse ponto por causa de seu exemplo. Aquele anel que vos cerca o dedo talvez seja muito simples, mas é inútil, e seu uso exerce errônea influência sobre os outros. Esse é um dos aspectos principais que eu gostaria de trabalhar aqui. Para algumas pessoas, esse assunto, né, pode não parecer um assunto sem importância, em que não precise nem gastar tempo em falar sobre ele. Para algumas pessoas, isso não tem absolutamente nada a ver, não influencia na salvação, na perdição, então não deveríamos nem tocar nesse assunto. Bom, como eu disse, não é um costume nosso, como igreja. Nós entendemos biblicamente que não é saudável para um cristão a utilização desses itens de adorno. Agora, uma questão, e bom, já vou até entrar agora porque eu não tirei print, eu fiz um slide bem simples mesmo, com poucos textos. A ideia não é que seja algo muito grande, muito exaustivo, muito cansativo. Tem 21 slides aqui, mas eu tô aqui com a ficha batismal, né? O item 6 da declaração de fé, que eu particularmente e os outros pastores também fazem as 13 perguntas aqui para as pessoas. E eu digo, olha aqui, ó, eu vou ler exatamente como está aqui nessa ficha, ó. Aceita pôr em prática todas as crenças e princípios bíblicos fundamentais, incluindo a modéstia cristã no vestir-se, no uso de adornos e na aparência pessoal, abstendo-se de frequentar lugares impróprios, assim como ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu falo para a pessoa, bom, aqui eu tenho provas, né? As pessoas que a gente batiza, pode perguntar para todas elas. Eu falo para elas, olha, se algum desses assuntos, todas as respostas aqui são sim. Não estou lhe obrigando a dizer sim. Mas se algum desses assuntos você ficar em dúvida, ou você não concordar com eles, principalmente não concordar com eles, a gente deixa esse batismo para uma outra data. A gente vai sentar, vai estudar sobre o assunto até que você compreenda. Estudou sobre o assunto e não aceita, aí é uma questão que a gente realmente tem que, pelo menos por hora, cancelar o teu batismo, né? Por quê? Porque a pessoa ela precisa estar em harmonia, né? Na realidade, não é nenhuma. Tem duas maneiras de se olhar isso. Tem um olhar que eu acho que é mais pessimista, que é o olhar de alguém falar assim: poxa, a igreja não está me aceitando. Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo ao contrário. É a pessoa que não está aceitando, né, os princípios que essa igreja segue. Então não é uma, uma rejeição por parte da igreja, é uma rejeição por parte da pessoa. Porque eu não posso me filiar a uma igreja em que eu não concorde com os costumes que essa igreja tem. Eu tenho dificuldade de falar costumes ou regras ou tradições, porque na realidade nós, como igreja adventista, nós não temos esse tipo de, de, de tradição, de costume. Nós temos princípios bíblicos. E nós nos norteamos pela Bíblia, não por achismos ou por culturas, né? Isso, se nós seguimos esses princípios, é porque a Bíblia assim nos orienta, ok? Então, quando eu, por exemplo, vamos imaginar um cenário. Eu ia trabalhar isso no final aqui da apresentação, mas acho que dá para falar isso agora. Você, quero me dirigir a você que ainda usa, é adventista e ainda usa, tem o costume de usar um colar, um brinco, uma pulseira, essas coisas, né? A pessoa está entrando hoje na igreja. Vamos supor, a irmã Maria, ela estudou a Bíblia com a gente e ela decidiu pelo batismo. E daí o pastor Paulo Rafael vai lá visitar a irmã Maria. Aí eu leio essas 13 perguntas. Eu chego nessa sexta e ele fala, irmã, a senhora viu de um contexto, né, da igreja X, que não havia esse costume, essa prática de não se usar brincos, etc. Eu não sei se a senhora tem alguma dificuldade com relação a esse assunto, mas nós não temos esse costume como igreja adventista. Nós não utilizamos, tá?
E eu pergunto, a senhora tem alguma dificuldade com relação a isso? A senhora tem alguma dúvida com relação a isso? Que a gente pode estar tirando tua dúvida, mas nós, como igreja, nós não utilizamos. E aqui é um caso bem específico, mulheres, né? Nem estamos falando de homens, porque é um costume mais de mulheres, né? Questão de brinco, etc. E a irmã Maria, ela diz assim: não, pastor, tudo bem. Eu entendi no estudo bíblico que eu não devo usar. Inclusive, eu já doei, já vendi, já me desfiz de tudo isso. Que bênção, irmã. Maravilha, Deus seja louvado. Que bom que a senhora compreendeu o princípio, né, bíblico. Louvado seja Deus. E a irmã se batiza. Tempo depois, ela vê uma outra irmã da igreja, que ela até admira e tudo mais. Essa irmã está lá na frente. Ou não, pode ser que seja uma irmã que está ali sempre sentada, participando, ouvindo, né, como ouvinte. Mas ela descobre que essa irmã é da igreja e ela usa um brinco, um colar, uma pulseira, seja lá o que for de adorno, né? Isso vai causar uma confusão na pessoa. Por isso que eu quero linkar com esse texto que nós acabamos de ler, né? O seu uso exerce uma influência errada sobre as pessoas, né? Nós temos que cuidar também com a nossa influência. Mas vamos lá, minha proposta está indo por água abaixo. Já tem mais de 11 minutos de vídeo e eu estou no quarto slide. Quinto slide. Olha esse texto aqui, ó. Parábolas de Jesus, página 340. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, ou seja, nosso comportamento, nossos comportamentos, né? Até a expressão fisionômica tem sua influência. Então, tudo exerce sua influência. E esse aqui, para mim, é um dos pontos principais, né? Já mencionei, não vou voltar nele, mas é a questão da influência. Tem pessoas me vendo, tem pessoas que eu estou influenciando para o bem ou para o mal, para coisas erradas ou para coisas certas, né? Eu quero trabalhar aqui alguns textos bíblicos. Eu não vou mencionar todos. Tem textos aqui que eram capítulos inteiros. Então eu vou mencionar alguns aqui, ó. Gênesis 35, versos 1 ao 4. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua mulher e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Verso 3. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então você vê aqui que Jacó estava vivendo um tempo afastado de Deus, das coisas de Deus, dos caminhos de Deus, e a influência tinha pego ali seus funcionários, a ele próprio, né? Só que ele fez uma reforma. Então ele abandonou tanto deuses, né? Imagens, essas coisas que não são também, que é um princípio que inclusive está no mandamento, né? Não adorar imagens. Mas a questão aqui é essas argolas, né? Que está falando especificamente do brinco. Argolas que lhes pendiam das orelhas. Está falando dos brincos. A gente vê também que o povo, sempre quando houve um afastamento, ou sempre quando eles estavam no cativeiro, né? Por exemplo, o povo de Israel, quando ficou no Egito, ficaram no Egito 400 anos. Eles saem do Egito, eles saem com os costumes egípcios, costumes pagãos, danças, adornos, brincos, colares, eram costumes pagãos, né? Nunca foi um costume do povo de Deus. Isaías 3, versos 8 e 9. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exime o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Então veja, mais uma vez, né? O rosto testificando contra eles. Estavam como Sodoma, estavam com a mesma cultura
dos pagãos, vivendo na mesma cultura. Isaías 3, versos 18 ao 21. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz. Ezequiel 23:40. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, os quais tinham sido enviados como mensageiros, e eis que eles vieram. Por amor deles, desses viajantes, desses homens, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Eu mencionei para vocês que tem outros textos que não estão aqui, porque a ideia é que seja algo breve, né? Apesar de eu já estar quebrando esse princípio que eu havia estabelecido um pouco antes de gravar, mas quando você vai para Apocalipse 12, Apocalipse 17, onde fala da prostituta, onde fala da mulher impura, né? Vou tirar esse termo prostituta, né, para não ficar pesado. A gente não está querendo afirmar isso, não é essa a intenção, mas a mulher montada ali na besta escarlate, como que ela estava? Pena que eu não procurei, mas tem até figuras, imagens, né? É uma mulher cheia de joias, né? Totalmente sedutora, totalmente é, é, de uma forma que não condiz, que não combina na realidade com é, um, um, a outra face que seria uma igreja pura, né? Uma mulher pura. Então, isso é algo realmente ligado à idolatria, ligado ao eu, ligado ao ego, ligado a apresentar apenas fazer apenas uma apresentação do exterior e não do interior, mostrar a quem a pessoa pertence, né? Tem a ver com um senso de pertencimento. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Vaidade é um outro link, né, que está ligado aí à questão do adorno, né? Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Então aqui vem o princípio também da modéstia, né? No vestir-se como se deve vestir, como uma mulher deve se vestir. 1 Pedro 3, versos 1 ao 4. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja o exterior, com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui entra até uma outra questão, né? Claro que não são todos os casos, mas eu já vi várias vezes mulheres que elas são lindas, naturalmente. Linda, tem um rosto lindo, maravilhoso. Mas eu já vi nesse mesmo, em outros contextos, essas mesmas mulheres às vezes se preparando para uma festa, um casamento, em que eu fico olhando assim, o que que essa mulher fez com ela, né? Maquiagem, como ela se produziu para aquilo, tirou toda aquela beleza natural que ela tinha, né? E é isso que Deus está dizendo através de Pedro aqui, né? Que a gente deve apresentar o que está dentro, não o que está fora, né? Acaba chamando atenção mais para o que está fora. Segundo Reis 9, verso 30. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então, o que ela fez? Ela correu lá e se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ela queria seduzir, ela queria atrair atenção, né? Viu? Atrair atenção para si, aspecto exterior. Êxodo 33, versos 3 ao 6. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso.
para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Viu? É o contexto, eles saíram do Egito com esses costumes. Deus ficou extremamente triste com eles. Deus chega ao ponto de dizer assim: eu nem vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Vocês são, olha, vocês são muito rebeldes. Como vocês são teimosos. Estou dizendo que não é para usar, não é para andar assim. Estou dando aqui as orientações, vocês não obedecem. Poxa, a gente vê uma revolta aqui de Deus, né, contra o seu povo. Ele quer abençoar, mas o povo não quer ser abençoado. O povo não se coloca no caminho da bênção. Eu carrego comigo uma frase que eu aprendi com um colega, amigo meu, pastor. Você quer bênção, se coloque no caminho da bênção, filho. Deus disse não, tá bom, é não. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Segundo 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Modéstia cristã. Salmo 66, verso 18. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Questão do coração, né? O que está ocupando o coração? Jeremias 4, verso 30. E se você, cidade destruída, e você, cidade destruída, por que está fazendo isto? Isso. Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos? Se é em vão que você se embeleza, os seus amantes a desprezam e querem matá-la. O último texto aqui, eu a castigarei pelos dias dos Baalins, Oséias 2, verso 13, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Queridos, veja, se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês querem mais textos do Espírito e Profecia, da Bíblia sobre esse assunto, mais reflexões sobre esse assunto. Valeu a pena esse assunto. Não convenceu, acha que ficou no ar, acha que os textos não são incisivos, acha que a coisa está ainda superficial, tem problema. Podemos avançar mais nisso aqui. Eu demorei, como eu disse, foi pouco tempo para fazer esse slide, mas podemos gastar um pouquinho mais de tempo nesse assunto, não tem problema. Agora, eu queria dizer o seguinte, eu vou ser bem claro. Eu não teria como dizer isso. Vamos supor que eu esteja falando para uma irmã aqui, que tem dificuldades, que não quer realmente largar isso, que não aceite essa mensagem. Irmã, vou dizer uma coisa assim de coração para coração. Eu vou, como se eu estivesse falando com você, olhando no seu olho. Eu não creio que você vai ficar fora do céu por causa de um brinco ou por causa de um colar. Essa não é a questão. Deus não vai tirar você do céu por causa disso. O problema é que isso pode estar tirando o céu de você. Eu vou repetir, de uma outra forma. Talvez um brinco não tire você do céu, mas talvez tire o céu do seu coração. Você viu que isso está ligado à vaidade, isso está ligado à idolatria, isso está ligado a querer apresentar mais nós do que Jesus, do que Cristo. E no contexto bíblico, as joias sempre estiveram ligadas a povos pagãos. Aqui, entre outras coisas, tatuagem, entre outras coisas também.
Eu aprendi uma frase, ela é bíblica, mas eu havia aprendido com um professor meu, pastor Paulo Santos. Ele dizia assim em sala de aula, várias vezes ele repetiu isso. Não são as grandes raposas que estragam a colheita, mas sim as pequenas raposinhas que estragam a plantação. O que isso quer dizer? São pequenas concessões que eu vou fazendo. Eu abro mão de um princípio aqui porque não tem nada a ver. Ah, e o pastor acabou de dizer que isso não é um ponto de salvação, Deus não vai tirar do céu por causa disso. Eu vou abrindo concessões. Eu vou abrindo. Aí daqui a pouco eu abro mão de outra coisa, e de outra coisa, e de outra coisa, e a mente vai ficando cada vez mais distante de Deus. Sabe aquela frase assim: "Ah, nem é pecado. Isso não é pecado, isso não tem nada a ver". Não, não é bem assim. Eu já vi situações também em que próprios pastores falaram: "Não, isso não tem nada a ver". E isso influenciou porque era justamente aquilo que a pessoa queria ouvir. Então imagina se eu como pastor falar aqui: "Irmãos, joias, isso aí não tem nada a ver, não tem problema não, irmãos". Pronto. Eu vou agradar um monte de gente que tá doido para ouvir isso. E a responsabilidade vai cair sobre mim, que levei você ao erro. Então não é isso que eu estou dizendo para você. Eu tô falando, eu tô gravando isso, esperando chegar no coração de pessoas que precisam disso, que sintam a necessidade de realmente fazer uma reforma em sua vida, abandonar esses hábitos. E o principal ponto, um dos principais pontos que eu acho é a questão da influência. Quem está vendo você? Uma irmã que senta ao lado, que também tem o desejo de usar. Muitos têm o desejo. Eu várias vezes, a pessoa tá para entrar no batismo, tá para entrar no tanque, fala: "Querida, você não entendeu? Tem alguma dúvida sobre o brinco? Se você tem dúvida, vamos tirar essas dúvidas depois, mas tá chegando o teu batismo, daqui a pouco você vai entrar no tanque, eu vou te pedir uma gentileza. Tem como você tirar esse brinco nesse momento, para esse momento?" Nunca tive uma negativa, ninguém ficou bravo comigo. Recentemente tive que falar para 2 irmãs, elas na hora tiraram: "Não, pastor, fica tranquilo, a gente não se ofendeu, não se ofende com isso". Falei: "Ó, podemos estudar mais sobre o assunto, não tem problema". Elas: "Não, pastor, tá ótimo, eu entendo que não pode, não pode. Não devemos, não devemos". Então a nossa posição nem sempre é tão simples, né, como sacerdotes, como orientar o povo, porque em algum momento a gente vai entrar, eh vai enfrentar uma pessoa rebelde. A pessoa não vai querer. E eu não vou arrancar da orelha dela, do pescoço dela. Não, tudo bem. É a escolha que ela está fazendo. São escolhas. Mas o meu papel como pastor é orientar. É dar a direção correta para o povo. E é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, pense com carinho sobre esse assunto. Meu telefone está aberto aí para te ouvir, para te fazer uma visita, para conversar sobre isso. E pedir que o Espírito Santo também toque no teu coração para que você compreenda sobre esse assunto, a delicadeza que ele tem, tá certo? Que Deus possa te abençoar, abençoar a todos nós, e que a gente possa, ao invés de abrir mão de coisas que Deus nos orienta, fazer o contrário. Deus orientou, é isso que eu vou seguir. Esse é o princípio, eu vou andar nele. Se Deus fez, é bem feito. E Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado algumas pessoas. Uma pessoa, se isso alcançar uma pessoa, já vai ser um benefício tremendo. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo culto, enfim. Mas espero que a gente possa se alimentar mais juntos da palavra do Senhor. Forte abraço, tchau, tchau.